Muito bom dia a todos. Essa basicamente última semana de julho, anteúltima, tem o 31 na semana que vem. Fiquem à vontade para interagir no chat, que deve estar aberto, que a Samira já deu bom dia a todos. Obrigado, Samira. Chat e ferramenta de Q&A, se quiser fazer perguntas. Legal, o chat está funcionando. Então eu vou, sem mais delongas, é, apresentar aqui nosso webinar hoje, que vai ser sobre comunicação interna, comunicando equipes para alinhar propósitos, um desafio das organizações há muitos anos, que a gente lida organizações todas, né, com fins lucrativos, filantrópicas, não importa, sociais, como fazer a comunicação interna uma ferramenta poderosa de engajamento no final das contas. Primeiramente, né, eu sou Daniel Bogomoltz, sou Country Manager da GoIntegro. Prazer a todos. Tenho liderado a GoIntegro nos últimos 4 anos. Trago 20 anos de experiência de liderança, de transformação de projetos e tento trazer um pouco do meu insight, minha experiência e aprender. Né? Também é sempre uma oportunidade incrível de aprender com vocês. Nós temos aqui hoje conosco, por um lado, a Daniele Matos, querida Daniele, que vai se falar que é mamãe do Samuel, que está no forninho, está com aí nas últimas semanas antes de vir ao mundo. Tem mais de 15 anos de experiência no segmento de RH, passando por incríveis empresas, Grupo Boticário, Renault, Grupo Cantar, Kimball, em várias atuações com desenvolvimento organizacional e business partner, que é a área que ela super se especializou em treinar os demais, como fundador e CEO da RH Lovers, escolhe comunidade de RH, super comunidade, que ela me contou mais recentemente como funciona. Palestrante, mentora, treina os colaboradores que querem crescer, treina o pessoal que está trabalhando, que quer aprimorar a liderança, e foi eleita aqui pela GoIntegro Top 3 HR Influencers Brasil 2022, 4 vezes Top 5 Jovem Talento de RH Brasil pelo prêmio Top of Mind RH, Top 100 People 2021 e 22 da FIDES, da TOTUS atualmente, Top 50 RH in People da Gama Academy de 2023 e Top 50 influenciadores do de RH do Prêmio Best 2023, recheado de prêmios. Bem-vinda, Dani. Obrigada por estar conosco, trazendo suas ideias. Obrigada, muito feliz e animada de estar aqui com vocês. Vamos para um papo super gostoso. Obrigada pelo convite. Legal, Dani. E também temos conosco o querido Alberto Reutemann. Alberto, que, pelo que eu andei aprofundando também, trabalhou no segmento bancário de lá no começo, 98, 2000 até 2008, foi para ir para o lado de consultoria, capacitação, treinamento, desenvolvimento, em 2009 até 2019, trabalhando né, em várias atuações, até que fundou, fez a atuação como professor também, né, lá em 2008, 2009, e aí fundou e tem trabalhado no Armazém do Caos e Escola do Caos, né, como co-founder, Armazém do Caos, Chief Chaotic Officer, que é o melhor nome que a gente conhece de cargo organizacional na Escola do Caos. Consultor, palestrante e é top 5 HR Influencer Groundbreaker com a GoIntego. E tem um podcast Caos Corporativo. Bem-vindo, Alberto. Não se domine. Obrigado, Daniel. Obrigado, meus amigos. Oi, Dani. Bom dia, bom dia. Estamos vivos! Vamos que vamos, Daniel. Obrigado pelo convite. Legal estar com vocês, pessoal. E vão trazer um monte de ideias. Eles foram eleitos, né, eu falei, o HR Influencers 2023, um ranking realizado, criado pela GoIntegro já há 5 anos, que potencia a comunidade de gestão de pessoas, e que nessa última edição teve no total 540 profissionais indicados, 460 que passaram pela etapa de votação, mais de 54 mil votos, no final 230 eleitos em cada país de atuação, né? E a gente aqui teve os 30 top, nós estamos aqui com 2 topzaços da lista que foram super votados e então são admirados pela comunidade de RH do Brasil. Para quem só não conhece, é GoIntegro, né? A gente tem nosso super app, que é o GoConnect. GoConnect ajuda a dar experiências
para impulsionar cultura e engajamento dos colaboradores, né? De forma resumida, é isso: ajudar a reconhecer, ajudar a fazer comunicação interna entre organização e colaboradores, entre colaboradores, e ajuda também a levar, de alguma forma, maior bem-estar, soluções de bem-estar para funcionários, associados de organização. E nisso a gente tem tido nossa experiência e acho super importante compartilhar os aprendizados com os demais e organizamos essas iniciativas para isso. Hoje o nosso tema vai ser comunicando equipes para alinhar propósitos, como falei no começo. Tá? E qualquer interação vocês podem fazer bate-papo direto, a gente pode ir respondendo enquanto o outro está comentando, mas no Q&A é mais fácil para a gente responder uma pergunta específica, tá bom? E, de certa forma, acho que a comunicação interna evoluiu muito ao longo dos anos, né? Acho que bastante tempo atrás eram mais quadros de aviso, o canal mais importante, comunicações mais processuais, burocráticas, datas, cardápio do restaurante, etc. Mas cada dia mais a gente vê nas organizações que a gente trabalha, atua ou provê serviço, como comunicação interna tem se tornado um tema muito importante para disseminar o propósito, para alinhar as pessoas, alinhar as equipes, um montão de coisa que a gente vai falar. E é super estratégico que isso seja bem pensado, né? Cada dia mais a gente vai debater quem é responsável pela comunicação interna, que áreas, como fazê-lo, mas ainda assim é um tema que sai nas pesquisas de clima como um tema relevante a melhorar, segundo os colaboradores. E hoje a gente vai falar justamente disso, como tem transformado, o que vem pela frente, quais são as ideias, o que tem aplicado, como a tecnologia ajuda, como outros processos bem-sucedidos que a gente tem visto. Então, para começar, eu vou tirar a apresentação para a gente poder se ver melhor a todos. Eu pergunto inicialmente para a Dani. Dani, de quem que é a responsabilidade pela comunicação interna da organização? É do presidente, da diretoria, de toda a liderança, é de todo colaborador, é do marketing, o lugar ideal, é da comunicação corporativa, são dos BPs? O que você tem conversado, explicado, contado para a comunidade? Muito bom. Eu trabalhei muito tempo, né, dentro do mundo corporativo como gerente BP. Hoje eu estou com um olhar mais externo, né, treinando BPs e treinando profissionais de RH, então estou sempre ouvindo muito as pessoas. Ontem até conversei com meu marido sobre isso, que é engenheiro. Eu falei, me conta as suas percepções como colaborador também, né? E na minha visão, né, a responsabilidade é de todos, que a gente não pode entregar, o RH que cuida da comunicação e acabou. Eu me lembro de um projeto que a gente fez, que a gente queria tornar a nossa empresa um great place to work, e a gente criou papéis para as pessoas, chapéus, em que um deles era o chapéu de guardião da comunicação, para o próprio colaborador, por exemplo, né? Para que, perceber um ruído, perceber que algo não está funcionando, levanta a mão, a gente empoderar um pouco as pessoas nesse sentido, tá? Então, eu vejo que a comunicação interna ela vai funcionar se todos estiverem alinhados com isso. Agora, quando a gente pensa assim, tá, mas alguém precisa puxar isso, né? Alguém precisa liderar isso. E aí entendo que há momentos. Então, eu mesma como BP, liderando, né, atendendo áreas, vice-presidências, eu normalmente puxava muito quando a gente tinha algum tipo de comunicação com as áreas, de sentar com o vice-presidente, falar, vamos alinhar essa comunicação, vamos orientar os nossos líderes, como é que a gente comunica. Em uma empresa que eu passei, a gente até chamava de speaker kit, né? Então, a gente entregava um kit para a liderança, muitas vezes para explicar, olha, a gente está alinhado assim, você vai até aqui, esse é o tipo de comunicação, para empoderar os líderes também, e não ser uma comunicação que depende do RH, porque quando fica do RH, é do RH, não é da empresa, muitas vezes. Então, como é que a gente divide essa responsabilidade também de colocar a liderança à frente, instruído pelo RH? Agora, eu sempre trabalhei muito em parceria, né, com áreas de comunicação, ou áreas de marketing, né, também para pensar na melhor linguagem, entender quais as ferramentas. Então, tem muita empresa que ainda tinha intranet há algum tempo, hoje a gente já fala muito mais de comunidades, então vejo que aí são duas áreas que trabalham muito bem juntas com as ferramentas internas. Então, acho que há momentos, né? Talvez as comunicações mais corporativas precisam vir de áreas como RH e de marketing,
para instruir os demais, mas a gente precisa preparar muitos líderes na ponta para serem protagonistas disso e não ficar delegando. Eu não sei, fala com o RH, eu não sei, manda para lá. Né? A liderança tem que estar preparada e os colaboradores empoderados também para garantir, para a gente ter um flow interessante de comunicação. Também depende, né, lógico, da estrutura e do tamanho da organização, né? Você tem, Exatamente. às vezes, organizações pequenas, super pequenas, 20 pessoas, 15 pessoas, que estão ainda, trabalham presencialmente, onde a comunicação é mais boca a boca e é importante ao mesmo tempo. Uma organização familiar que tem um gerente de RH só e tudo mais, esse gerente normalmente puxa, né? Deveria estar cuidando para fazer gestão da mudança, por exemplo, se preocupando com as comunicações, porque é chave, né? Comunicação é a maioria dos problemas das empresas, né? É o que gera muita insegurança nas pessoas. Então, puxa, está acontecendo alguma coisa, aqueles burburinhos, a gente às vezes acaba perdendo gente simplesmente porque a liderança acha que não tem que falar. E quando, na verdade, a gente precisa cada vez mais tratar adultos como adultos, né? Vamos conversar, vamos levar os temas para frente, vamos falar o que está acontecendo, né? Tratando todo mundo com responsabilidade. Alberto, eu faço a próxima pergunta, mas você soma nessa o que você achar que cabe, né? Todas as áreas evoluíram, áreas do negócio, né, evoluíram muito, digitalizaram muito nos últimos anos. Na comunicação interna, o que foi que evoluiu, né, também? Como foi esse processo para as grandes organizações, pequenas, que você tem ajudado aí a trabalhar esse tema e outros relacionados? A comunicação interna ela evoluiu bastante, né? A gente vê que, principalmente em matéria de tecnologia, hoje você consegue ter uma diversidade incrível de alternativas. Aliás, não só diversidade de metodologias de comunicação, mas também nas possibilidades, nas features que a gente tem. Então, pessoas um pouco mais impacientes escutam o WhatsApp na velocidade 2. Então, não é só disponibilizar mais metodologias, é disponibilizar também características para que você module a sua comunicação, né? A gente vê aí até a inserção de inteligência artificial dentro do WhatsApp. Dentro das companhias, a gente vê ainda que existe um questionamento muito grande, por exemplo, da intranet, né? A intranet de muitas empresas, ela é incrível, e outras ela é absolutamente um depósito de lixo, né? Tudo aquilo que ninguém vai ler está lá, né? Então, eu acho que a gente evoluiu por um lado e retrocedeu por outro. Eu acho que muitas vezes a gente está focando na comunicação, querendo diversificar linhas de entendimento das pessoas. Por outro lado, acho que a gente retrocedeu no cuidado da comunicação, né? E eu concordo com a Dani na pergunta inicial. Comunicação é responsabilidade de todo mundo. Eu posso até dizer que comunicação é responsabilidade do emissor. Então, se eu falo alguma coisa para você e você não entendeu, a culpa é minha, é do emissor. A gente demonizou os líderes durante muito tempo, né? Dizendo que a responsabilidade da comunicação é do líder, e a Dani fala muito bem isso, né? E quando que o emissor que precisa ser responsável pelo entendimento. Eu acho que uma das coisas que a gente evoluiu pouco é que muitas vezes as empresas elas dão um check falando, já comunicamos os funcionários, mandamos um e-mail para todo mundo. Dentro do VARC Model, né, do visual, auditivo, sinestésico e o digital, tem gente que não lê o e-mail e não tem uma capacidade de compreensão. Acho que o desafio é você levar o maior número da mesma comunicação por várias metodologias. Aí sim se certificar que todo mundo entendeu que precisava ser inteligível, né? Esse é um pouco... Eu trabalhei numa grande organização de companhia aérea e era a dificuldade, porque aí você tem pessoas, como você falou, né, que aprendem e escutam de formas diferentes, né? Alguns leem, outros querem sentir, tem que ouvir várias vezes. E, É. e aí, como você... Lembrando que, perdão, comunicação ele é sintoma, né? É que nem febre, né, Daniel? Você vai tirar a febre da criança, você vê que ela vai medir a febre, você vê que tem algum problema. Você toma um antitérmico, cai a febre, mas depois você precisa investigar o problema. Comunicação é sintoma. Geralmente, problema de comunicação está atrelado a problema de confiança, viu, Daniel? Também essa é uma análise profunda, mas você tem razão, né? Quando você fala que tem. Porque o dilema que eu sempre vi é que
ao mesmo tempo você tem excesso de comunicação e ao mesmo tempo você tem falta de comunicação, né? Então acho que tem ainda muito por evoluir, na verdade, porque inteligência artificial vai ajudar muito. Porque como é fazer chegar a mensagem que importa, do jeito que importa, a cada um, da forma como cada um precisa ser impactado. E tem uns que se importam mais com um aspecto da organização, o financeiro, mas nem todo mundo se importa com o financeiro, outro se importa com o aspecto de retenção de clientes, e o outro é o aspecto de pessoas, e esse costuma sendo esse dilema. Eu vou soltar uma enquete para a gente também olhar aqui de quem está presente, qual que é o principal meio de comunicação que sua empresa usa atualmente. É múltipla escolha, até porque usamos múltiplos. Fique à vontade para responder, daqui a pouco eu compartilho a resposta. E a pergunta que eu tinha aqui na sequência, né, que é até para os dois, vocês já pincelaram um pouco. O Alberto falou bastante. Intranet, por muito tempo, foi um canal importante para as organizações. Todo mundo tinha que ter intranet. E só que, de certa forma, a intranet, da forma como era, em geral, se tornou um pouco obsoleta, né? Porque acho que algo importante da intranet é que poucas pessoas tinham permissões para atualizar aquela internet, e isso dava com que ela ficava muito travada. E aí outras organizações passaram a usar redes sociais ou comunidades, como a Dani mesmo mencionou. O que vocês veem desse caminho da intranet para a rede social e outras que não querem ter a rede social? O que traz de reflexão, Dani, para você? Assim, pela minha experiência, eu já trabalhei em organizações que tinham as suas ferramentas internas, a sua intranet, e algumas não funcionavam, era um deserto, né? Tinha mensagens lá, ninguém respondia, ninguém nem entrava, né? Mas eu também trabalhei numa organização que foi o Grupo Boticário, e lá a gente usava muito. Então, acho que independente da ferramenta, da plataforma que você usa, ela tem que estar atrelada a uma cultura de utilizar aquele espaço. Como é que você incentiva isso, né? E hoje eu vivo isso aqui na RH Lovers, porque a gente tem uma comunidade, existe uma plataforma onde as pessoas se comunicam, trocam, onde a gente leva assuntos de RH para compartilhar com elas lá no Clube RH Lovers, e a gente acabou de contratar uma plataforma nova, como eu contei para o Daniel lá no evento que a gente se encontrou, e é super legal, a plataforma tá linda, muito melhor organizada. A gente usava antigamente o Facebook, ali os grupos do Facebook e tudo mais. Mas o desafio que a gente encontra diariamente é como é que a gente faz as pessoas irem para lá, né? Então a gente criou hoje papéis ali dentro, né? Então tem pessoas que moderam, que são reconhecidas ali, que incentivam o conteúdo, a gente se apoia em outras ferramentas. Então, por exemplo, a gente usa muito o Instagram, que é o que está na palma da mão das pessoas, né? Ela está ali no almoço dela, passa um recadinho, trazendo algum assunto, fala, olha, tem mais disso lá, mostra a tela, o que existe. Então, eu acho que só usar a intranet, né? Especialmente hoje num ambiente, no mundo que a gente vive, que tem comunicação vindo de todos os lados, e achar que só a intranet ou que só o e-mail vai resolver, para mim é um conjunto de coisas, porque como você estava dizendo, né? Há pessoas que se entendem melhor com o e-mail, outras que preferem o WhatsApp. Então, como a gente usa um pouco de tudo isso? Hoje, até usando a experiência da RH Lovers, a gente usa um pouco de tudo. A gente usa o e-mail para lembrar as pessoas, a gente usa o Instagram, então tanto o feed quanto os stories para se comunicar, para ter aquela conversa mais rápida, mais próxima com as pessoas. A gente usa o grupo no WhatsApp, por exemplo, que é o que está sempre na mão, é o que a gente garante que entrega, né? Porque quando a gente depende de redes sociais, a gente depende do algoritmo entregar o nosso conteúdo ali, né? Verdade. Então, de redes terceiras. Então, a gente sabe que o WhatsApp entrega. A gente criou um canal de avisos com principais notificações para as pessoas não esquecerem dos encontros. E os próprios momentos ao vivo, que aí quando a gente fala da empresa, né, é a própria liderança comunicando. Ontem eu estava conversando com meu esposo sobre isso, e ele falou, amor, para mim o ponto é a comunicação precisa estar viva, sempre lembrando. Ele falou, é muita coisa, então se eu recebo um e-mail hoje, eu já esqueci, né, porque pode ser que eu estou num dia com minha caixa lotada, não vi, deletei, e aí se foi só um canal, ou se eu tenho que entrar na intranet para saber o que está acontecendo na empresa, então como que o meu líder está sempre me atualizando, aproveitando os momentos que a gente tem para lembrar de assuntos importantes, como é que a gente está, usar outros recursos de vídeos, usar
como você falou, né? Agora a inteligência artificial vem para nos ajudar para entender qual a melhor forma de comunicar, né? Acho que não substitui o ser humano, né? Acho que esse é um ponto bem importante, né? O pessoal tem. O chat GPT tá aí bombando, né? Vamos usar o chat GPT e tudo mais. Aí vem aquelas comunicações quadradas, né? Calma, gente. Eu acho que é usar ela como um apoio também, né, para o nosso dia a dia, para facilitar e para acelerar, para a gente poder ser mais produtivo, mas sem perder a nossa sensibilidade, né, de trazer uma comunicação adequada para o momento, para aquele tipo de pessoa, como a gente fala com o líder, com o colaborador. Então, acho que tem que estar olhando para tudo isso, né, uma frequência ideal e pensando em vários canais com formatos diferentes para conseguir chegar nas pessoas de uma forma efetiva e ouvi-las também, né, para entender o que funciona para elas. Eu vou compartilhar aqui os resultados, olha que interessante. De 23 respondentes, né, 20 mencionaram o e-mail como canal principal, mas veio seguido de rede social corporativa, e 7, né, 10 rede social corporativa, 7 para o WhatsApp, é muito importante. Depois, intranet tradicional, só 6. Então, mostrando já uma mudança aí, realmente, até mais rede social corporativa do que em uma intranet. Eu até falar para o Alberto. O Alberto pode até trazer uma luz de uma coisa. Sabe o que eu ouço muito, Alberto, ainda? Algumas organizações que têm receio de liberar para todos escreverem numa rede social corporativa. O que você acha disso? Você já viu isso por aí também? Esse é um receio das Já, organizações. E o que a experiência mostra, né? eu acho que é um dilema, né, que a gente vive no mundo corporativo, né, Daniel? Porque as empresas falam muito em digitalização, né? Ah, vamos digitalizar, vamos digitalizar. E muitas delas são as primeiras a não liberar nem o sinal de Wi-Fi para os funcionários, né? Falam assim, vamos digitalizar, vamos tornar as coisas mais fluidas, mais ágeis. A hora que você vai colocar um pendrive, né, no computador, está bloqueado. E eu, às vezes, até pergunto para alguns diretores de tecnologia, né, de RH dessas empresas que eu visito, né, mas por que vocês não liberam Wi-Fi para os funcionários e para os visitantes? A resposta que eu mais ouço é por uma questão de segurança. Eu, particularmente, nunca consegui ver ninguém que roubasse dados confidenciais por Wi-Fi andando pelo corredor da empresa. Eu não entendo isso. Assim, a gente tem que tomar algumas decisões. Quer ser digital? Vai ter que ter uma rede social, vai ter. Agora, eu acho que o processo é até mais simples, sabe? Porque a gente vive um momento, né, que o Rohit Bhargava, né, que é esse indiano naturalizado americano, dono do Non Obvious Company, um cara brilhante, né, que abre o SXSW, ele fala que a gente vive um mundo infoxicado, né, uma quantidade Uhum. enorme de informações que a gente recebe. O Raul Santelena, que cuida da marca do Itaú, fala isso, né, no Marcas Viscerais. Ele fala que a gente recebe 1.500 inputs de marca todos os dias, só que só tem capacidade cognitiva de digerir 15. Então, a Accenture fala que a gente recebe por volta de, em um dia, quantidade de informações equivalentes ao que os nossos avós receberiam em 70 anos. Eu acho que as empresas, nas suas redes sociais, nos seus mecanismos, elas deveriam se tornar muito mais curadores do conteúdo. Então, esse é o grande desafio das empresas, seja rede social, seja WhatsApp, seja e-mail corporativo. Como é que eu filtro o que há de mais relevante para chegar nas pessoas? E isso abre um precedente super interessante para a gente pensar, porque hoje não dá para você falar que você não tem acesso a nenhuma informação. A Rita ali morre, você recebe um push no teu celular imediatamente. Acontece uma patinada de um avião no aeroporto de Congonhas na mesma hora. Na empresa, a mesma coisa. A chave é a gente conseguir ter uma curadoria rápida de conteúdo, do que é relevante, e principalmente a rapidez no processo, da mesma forma que uma CNN, uma Globo News te manda uma folha, um estado, um pop-up no teu celular. Aconteceu alguma coisa, conquistamos uma conta de cliente, pop-up no celular. Olha, a gente está recebendo um monte de ligação, de dúvidas, pop-up no celular. Ou seja, é muito mais de reação rápida do que tentar controlar as variáveis. Uma boa reflexão. Eu acho que gostei dessa ideia de que um papel de ser curador faz muito sentido, Alberto. Porque, e cada um de nós tem que se policiar, né? Eu tô cada dia mais desligando essas notificações, porque é uma distração enorme.
enorme no dia a dia e É chama, de né? objetividade, né, Daniel? Acho que assim, tem um ponto, eu tenho conversado muito com o meu time aqui, às vezes a gente quer explicar muito alguma coisa e acaba mandando um texto muito grande, um vídeo muito grande, e não dá tempo, tem que ser rápido, tem que ser assim, comunicação em um parágrafo, o que está acontecendo, é um vídeo rapidinho, né? É claro que tem coisas que a gente precisa se aprofundar, e você pode ter profundidade em outro momento, mas tudo que a gente quer comunicar precisa ser no modelo mais ágil, senão hoje, É. né, as pessoas pulam. Ah, não, é um texto muito grande, depois eu vejo, aí não vê, né? E às vezes era algo tão importante que você tinha que comunicar ali dentro, então pensar em formas de destacar isso, pensar em formas de, puxa, eu vou mandar uma isca aqui, para quem quiser se aprofundar, tá aqui, né? Mas deixar essa informação mais ágil para as pessoas também, senão pula, acabou, e é isso que o Roberto falou, né? Como a gente pode ser um curador mesmo do que é importante, o que é relevante a gente passar para as pessoas, não é tudo, né? Muito É legal isso isso que a Dani mesmo. está falando, porque o mundo agora, acho que ele é menos séries, menos Netflix, ele é muito mais Reels. Você vê as pessoas andando pelas ruas, às vezes no metrô, no ônibus, todo mundo no Reels, passando o dedinho, conteúdo de 15 segundos, sabe? A gente está vendo uma tendência muito forte chamada Just-in-Time Communication, Just-in-Time Learning. A nossa vida tem que se transformar muitas vezes num tweet de 100 e poucos caracteres, 200 caracteres, e se você quiser mais conteúdo, aí sim você vai atrás. Mas eu já te chegar com conteúdo absurdamente profundo, intenso, pesado, não faz sentido. Então, eu te dou a A gente se permissão. reprogramou, Alberto. Será que o ser humano desta geração, né, se reprogramou já com isso? Será que é Acho que isso que está sim. acontecendo? Acho que sim. Acho que a gente agora aprendeu a consumir uma diversidade maior de conteúdos de maneira rápida e saber o que interessa e o que não interessa para a nossa vida. Então, eu gosto muitas vezes de ver aquelas recomendações de alguns líderes, ou até nas redes sociais, né? A gente falando assim, essas crianças de hoje estão perdidas, elas não leem livros. Gente, se na nossa época tivesse tablet, se tivesse TikTok, provavelmente a gente ia aprender por isso também. Então não dá para demonizar o veículo. A É, gente aprendeu a viver numa sociedade com uma quantidade enorme de conteúdo e que a gente saiba digerir isso sem ter um problema cognitivo. Esse é o desafio. fico vendo. O Instagram descobriu que eu gosto de nostalgia, né? Acho que não sei com vocês, mas ele tá me jogando nostalgia de games e de televisão. E eu fico vendo e refletindo como você tinha poucos meios de acesso à informação, né? Na minha época, pelo menos, eram 13 canais, quer dizer, do 2 ao 13, não dá 13 isso. Uhum. E eu era criança, quando tinha um jornal na porta de casa, mas os pais que liam naquela época, e um rádio, e era isso, né? Era isso, esse era o canal para obter informação, e eu me lembro, de alguma forma, eu muito pequenininho, quando teve a invasão do Iraque, como aquilo me tocou. Eu era pequeno, hein? É, mas era esses canais, como você está falando, tudo mudou, né? Mudou com essa velocidade que é instantâneo, qualquer coisa que acontece 300 coisas no dia, é uma infotoxicação, né? O acesso era mais limitado, né? Eu tenho falado sobre isso, porque eu tenho um bebezinho para chegar aqui, né? Eu converso com as mães do que fazer com as crianças, não dar televisão logo cedo, enfim, todos os palpites que tem de maternidade, né? Mas é muito engraçado, quando a gente para olhar a minha infância, por exemplo, eu tinha que esperar passar na televisão Chaves para eu assistir, né? Hoje não, hoje com um clique eu assisto Chaves, né? E que é isso que meu filho vai viver de poder ter esse acesso, tudo tão disponível e aí, assim, como a gente, é o que o Alberto falou, acho que sempre a gente não pode demonizar, né? Claro que tem os seus pontos bons e não tão bons, né? A gente vê uma nova geração chegando, talvez até mais rasa em algumas coisas, porque não se aprofunda, né? Tenho visto pessoas que têm filhos que estão crescendo e é muito no online, é muito no ver um vídeo, ver 2 minutinhos, já passa, não tem paciência, né, para se aprofundar. Então, acho que tem um processo de educação dentro de casa. Mas é isso, assim, é como a gente precisa aprender assim, poxa, como a gente capta a atenção dessa nova geração, dessas novas pessoas, com conteúdo mais rápido, e aí vão ter as pessoas que vão querer se aprofundar, que vão querer ler um livro, que vão querer participar de uma formação, que vão querer assistir uma aula de 1 hora, por exemplo, né? Tem as pessoas que vão querer se dedicar mais, então a gente precisa trabalhar bem com esse público também.
Dani, e um dado que a Samira me ajudou a coletar. 3 a cada 4, né, funcionários falam que a comunicação é algo muito importante, né? Vem a comunicação, no caso, como atributo da liderança. Mas só menos de 30% fala que seus líderes se comunicam bem, com eficiência. Onde está o problema? E como ajudar a liderança a desenvolver habilidade de comunicação e de escuta? Eu acho que vem um pouco naquele ponto que o Alberto trouxe ali atrás também, né, de trazer essa responsabilidade da comunicação para o emissor, né? Como eu estou me comunicando com o Daniel, se o Daniel não entendeu, né, a culpa é minha, né? Eu preciso adequar a minha comunicação. Então, por exemplo, que ferramentas a gente pode dar para esses líderes para que eles entendam, né, que eles podem tratar as pessoas de formas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem ferramentas como o Disque, eu adoro o Disque, porque você tem a ferramenta ali, a pessoa que é mais dominante, a pessoa que é mais analítica, então existem várias, né? Estou trazendo um exemplo de, puxa, como é que eu mostro para o meu líder, né, que existe essa ferramenta, vamos avaliar o time dele para que ele possa também adaptar, né? Se ele tem um profissional que é dominante, mais executor no time dele, não adianta ele vir e querer falar, explicar todo o processo, porque essa pessoa é objetiva, ela quer em 2 minutos receber. Assim como tem pessoas que precisam entender, puxa, mas por que eu estou fazendo isso? Da onde vem? Me explica como você chegou nesse raciocínio, né? Então, também trazer essas ferramentas para ajudar a liderança a entender que os times, né, são diferentes. E ajudar a liderança a pensar em que momentos ela vai ter com aquele time, né? Porque dependendo do nível de líder, especialmente líderes de primeira linha que estão começando, ele ainda tem uma carga operacional muito grande ali, uma pressão de entrega. E aí falta tempo para ele fazer gestão, para ele estar com as pessoas, para ele ouvir. Então, líder, como é que a gente trabalha seus one-on-ones com o seu time? Como é que você pode criar uma rotina de, por exemplo, puxa, você não precisa falar o dia inteiro com o seu time, mas cria uma rotina de ter uma reunião na segunda para trazer um pouco de status, o que está acontecendo, como é que estão os nossos números. Na quinta, a gente faz um checkpoint para garantir como é que está e para continuar, para ter essa comunicação, mas para dar autonomia para as pessoas também e criar essa abertura de receber feedback, porque é muito comum o líder dar feedback para o colaborador. Agora, como a gente cria uma cultura dos colaboradores também se sentirem à vontade para devolver para o seu líder, e que é um pouco a questão da confiança, né, que o Alberto também trouxe ali, né, de como a gente cria esse ambiente em que as pessoas falam o que elas estão sentindo, falam o que elas estão pensando, né? E aí acho que tem um papel do RH aqui, eu sempre falo muito, né? Eu treino BPs, então eu falo para o BP também ter sucesso no papel dele, a gente precisa que a liderança esteja fazendo bem o seu papel, ela não pode delegar esse tipo de coisa. Fala com o meu time ali, tá rolando um conflito, resolve ali, tem um ruído. Isso é responsabilidade da liderança. O nosso papel, muitas vezes, como RH, é apoiar, sentar, deixar. Né, quer pensar junto, né, como é que você vai fazer isso, mas não tirar essa responsabilidade deles também e empoderá-los, né? E Alberto, sigo com você um pouco, né? Então, você também falou um pouco de personalização, a importância da curadoria, mas talvez que mudanças nas organizações, sejam em processo, cultura, tecnologia, estrutura, para que a comunicação seja também eficaz, para gerar engajamento também no final, para gerar compromisso, para gerar senso de pertencimento nas organizações. Eu acho que a comunicação ela é sempre uma obra inacabada, sabe? A gente tem que estar sempre revisitando as nossas regras, o nosso jeito de comunicar e sempre checando o entendimento. Eu tenho visto algumas empresas com algumas iniciativas interessantíssimas, né? A própria Go Íntegro, nessa lógica, eu vejo, por exemplo, algumas empresas que no processo seletivo já começam a identificar como é que a pessoa gosta de trabalhar e gosta de se comunicar. Então, por exemplo, no processo seletivo você acha que você rende melhor de casa ou no trabalho? Ok, isso muda completamente o jeito de se comunicar com esse colaborador que está de casa. Se ele está no ambiente de trabalho, é outra forma, é outro chassi de comunicação. Mas também eles acabam perguntando qual que é o mecanismo. Sabe quando você está se inscrevendo para alguma newsletter e aí eles te perguntam assim, qual é o seu melhor e-mail? A gente pergunta pouco para as pessoas, qual é o seu melhor meio de comunicação? Eu adoto o meio de comunicação que eu acho melhor para mim. E aí começam algumas idiosincrasias. Às vezes eu mando WhatsApp para a pessoa não responde, eu começo a ficar com raiva dela. Mando um e-mail, ela não responde, eu fico chateado.
Mas a pessoa, às vezes, você sabe que o meu médico cardiologista, Dr. Afonso Celso, um médico brilhante, né, do Santa Isabel, ele não tem WhatsApp, ele se comunica por SMS. E aí eu chego para ele e falo assim, mas doutor, por que o senhor não usa o WhatsApp? Ele fala assim, Alberto, porque é o meu melhor meio de comunicação, eu não quero trocar. É a forma como eu consigo dar conta da vida. Quem quiser falar comigo, manda um SMS. Tá certo ele, é o meio que ele consegue digerir. Eu que mande SMS, porque a capacidade inteligível dele está centrada nesse mecanismo. Mas as empresas, elas ditam como os funcionários têm que se adequar à realidade. Então, respondendo a tua pergunta, Daniel, eu acho que precisa existir um esforço da empresa mapear qual é o melhor e-mail, qual é o melhor jeito que a pessoa acaba sendo acessível, e não os funcionários terem que se adequar ao meio da empresa. Já foi essa época do emissor ditar a forma como a comunicação tem que ir. É o receptor que dita a forma como ela tem que chegar. É um bom insight esse daí também. E acho que serve como líder, acho importante. Realmente, eu me olho, eu tenho alguns que preferem que seja por WhatsApp, eu tento preferir, então, seguir o que ele acha melhor. Tem um e-mail do chat oficial corporativo da nossa plataforma, tem outros que vão por ali, que vão bem por ali. Né, mas eu, de forma ampla, até compartilho algo que eu adotei em várias organizações, que o grupo de WhatsApp, em geral, eu deixo para, que eu falo que é algo, ou é para urgência, ou é para algo pessoal, porque aí porque quando mistura, né, a brincadeira, o meme e tal, com o assunto de trabalho, eu falo que fica uma confusão na minha visão, um caos aí, porque você já não sabe quando é urgente. Agora é brincadeira, mas eu não preciso então não é urgente, agora é urgente. Eu falo que ele fica como grupo, é um canal para brincadeira, pode brincar lá. O oficial é o chat da empresa. Mas no 1 a 1 eu vou adaptando realmente. Alguns vão bem por e-mail, é um bom insight. E com esses trabalho híbrido, Dani, o Alberto, o híbrido, alguns ainda em remoto, 100% remoto, nós estamos aqui no híbrido de um dia por semana de escritório. Como que a comunicação interna também tem sido importante para diminuir as distâncias, para ajudar nesse processo, aumentar a colaboração, fortalecer a cultura? Tem alguns exemplos interessantes para compartilhar conosco? Tá bom. Pode ir, Fala, Dani. Alberto. Eu acho que a gente está vendo uma revolução no trabalho híbrido, né? E as empresas, eu acho que a gente está vendo ainda uma preocupação muito maior das empresas tentarem descobrir qual que é o melhor jeito de trabalhar, se é físico, se é híbrido, se é digital. E eu acho que a gente nunca vai ter o melhor jeito, nunca, essa bala de prata não existe. De dizer, olha, a gente vai trabalhar 3 dias por semana, em casa, 2 no trabalho. Eu acho que o problema não é esse. O problema é descobrir como as pessoas rendem melhor. Tem gente que rende melhor no escritório, tem gente que rende melhor em casa. A lógica é a empresa conseguir identificar qual é a melhor maneira de progredir. E se ela tiver em casa no trabalho, estabelecer pelo menos um combinado de comunicação. A Dani falou muito bem. Qual é o grande problema do trabalho híbrido que as empresas não têm encontrado, e eu particularmente não vejo boas práticas ainda estabelecidas nisso? É que a gente não combina como vai ser o jogo de comunicação. Então, se eu estou em casa trabalhando e eu não tenho maturidade suficiente, se o meu chefe não me liga pelo menos uma vez a cada 3, 4 horas, eu começo a ficar ansioso e começo a sofrer. Se eu sou super sênior e meu chefe fica me ligando de hora em hora, eu começo a achar que ele está me microcontrolando. E aí eu fico frustrado. Então, eu acho que o trabalho híbrido ele tem que ir junto com uma bula de comunicação. Olha, a gente vai se comunicar nesses horários, dessas formas, a gente vai estabelecer o Teams, vai fazer reuniões nessa quantidade, como é que a gente vai lidar com os grupos de WhatsApp. E hoje, simplesmente, a gente está tentando discutir algo que não é o mais importante, que é se as pessoas vão trabalhar. Eu conheço um monte de gente que vai trabalhar no escritório e trabalha de maneira phygital. Já ouviram esse termo? O que é o phygital? Fica no Ela está lá escritório, e online. mas está
Então não adianta nada. Então, assim, eu acho que o caminho não é esse. O caminho é como é que a gente rende melhor e a comunicação é um artefato para conseguir fazer a performance melhorar e não ditar como as regras têm que ser, entendeu? Dani? Concordo com esse ponto do Alberto dos combinados, né? E o que eu iria dizer é de estabelecer os rituais mesmo. Na última empresa que eu estava, a gente, aliás, até hoje, todo mundo está 100% home office, mas se criaram rituais em algumas áreas. Então, quais são os rituais? Puxa, vamos ter um momento na semana que a gente está junto, vamos, a cada 3 meses, a gente vai ter um momento presencial para se encontrar, para garantir a comunicação, líder alinhando com o próprio colaborador, olha, até qual é o melhor horário para você trabalhar, né? Esse tipo de combinado é importante também para não gerar insegurança no outro, né? Então, puxa, a gente sabe que a gente tem as leis dos horários, né? Toda essa questão que precisa ser cumprida, mas a gente também precisa confiar nas pessoas, né? Que é aquela coisa do tratar adultos como adultos, né? O Roberto falou que a questão do Wi-Fi e tudo mais. Cara, se a gente já monta o processo, né? Partindo do princípio que alguém vai burlar aquilo, a gente vai fazer, tudo vai ser proibido, tudo vai ser engessado. Então, vamos partir do princípio de que as pessoas vão trabalhar bem em casa, vão trabalhar bem no escritório, vamos partir desse princípio e lidar com as exceções, né? Eu li isso num livro, é um livro que chama HR Disrupted, né? Da Lucy Adams. E ela questiona muito esses processos. Ela fala, vamos partir do princípio de que as pessoas vão fazer bem, que tá tudo certo, a gente lida com quem não fizer, né? Porque a gente tem feito o contrário, e aí a gente penaliza todo mundo, né? Essa falta de confiança de que a pessoa vai fazer menos tempo de almoço. Então, como a gente também cria uma cultura de resultado, né? Não importa exatamente o horário, se você vai estar ali das 8 às 5 da tarde, talvez você tenha coisa para resolver, talvez vai trabalhar um pouquinho antes, um pouquinho depois. Como a gente cria essa cultura de, puxa, a gente precisa garantir as entregas. A entrega está aqui. E aí, como eu falei, o líder também conhecer cada pessoa, né? Entender melhor. Tem gente que vai precisar do chefe falando todo dia, como o Alberto falou, né? Esse final de semana eu recebi alguns amigos aqui em casa que trabalham dentro de organizações e eles estavam falando, nossa, se fulano não fala comigo, eu já acho que está acontecendo alguma coisa lá no escritório, porque eu não estou lá, já tem o caos, né? Então, também o líder reconhecer como cada pessoa funciona, quem precisa dele mais presente, quem ele vai poder falar uma vez por semana e tá tudo certo, né? Esses combinados e esses rituais também em cada uma das áreas. Quais são os momentos que a gente vai se encontrar? Quais são os momentos que a gente vai usar o WhatsApp? Se for urgente, liga, né? Não manda mensagem, esse tipo de coisa. Os combinados e os rituais são É, importantes. é interessante, mas ao mesmo tempo é desafiador, porque tem tudo mudado, né? A gente está desde 2020 num processo que foi para um lado novo para todas as organizações, e mesmo para quem teve que ficar presencial, fábricas, hospitais, numa outra forma, então você fica para fazer algo, mas não sei se voltou à rotina normal como anterior, não existe normal, né? Existe anterior, ou é normal como era a maioria, anormal no passado, mas acho que ficou uma mistura e esse lance híbrido traz um monte de dificuldades também, né, para as organizações e para as pessoas, porque ao mesmo tempo, e aí como eu faço? Eu tenho que ser uma regra, a mesma regra aplica a todos, eu vou mais para a linha do Alberto de conseguir flexibilizar, mas quando eu flexibilizo, um se sente talvez injustiçado, e eu vejo várias organizações que a área de TI foi para o remoto 100% e vai bem, e tem os seus rituais, como a Dani falou, mas tem outras áreas que não, e tem outras pessoas como que eu te falo, que é, acho importante ter os momentos de interação pessoais, né? Mas ao mesmo tempo não quero deixar de ter a oportunidade de trabalhar com gente de todo o Brasil. Então, como que eu vou fazer para ter o momento pessoal? Porque eu acho que a gente cria confiança, que a gente falou lá atrás, muito pessoalmente. O ser humano cria confiança pessoalmente, né? Ou, pelo menos a minha geração, né? Eu sempre falo, aí vem as novas gerações. E as novas gerações, será que talvez não vai ser assim, não? Eu também não posso ter preconceito com isso, né? O pessoal que cresceu com tablet e tem outra forma de interação, como eu aqui no Quarentão, aprendo e respeito a forma de trabalhar e de falar e de se vestir, quer que seja da turma de 20, não vou nem falar de 15, 12 que vem por aí.
É complexo, eu acho. Acho que não é fácil, não. E, mas eu acho que algumas organizações têm também usado, eu acho que é importante, a gente não falou muito, também como medir essas coisas, né? Como medir internamente para poder ter consciência, para poder ter dados de e como atuar. Tem uma coisa que a gente fala aqui na GoIntegro para os nossos clientes, que é sempre bom. Olha os seus influencers. Quem são os seus influencers, né? Porque eles têm um papel muito importante. Eles podem não ser líderes, mas têm um papel muito importante. O que eles fazem bem, ou podem ser líderes influencers, mas não todos eles. O que eles fazem? Escuta seus influencers para ver o que eles têm falado que as pessoas têm gostado de escutar, né? Quais são os conteúdos que mais foram vistos. O que vocês acham desse tema um pouco, né? Da parte de mensuração, para ser mais racional para pensar isso. Fundamental, não é? Eu acho que sim, acho que a gente precisa enxergar, por isso que os Trend Topics, eles são tão importantes para a gente, né? Porque eles mostram bastante da tendência do que as pessoas têm de interesse. E isso deveria ser uma regra dentro das empresas, né? O meu sócio Anderson Bartz, né, que é o maior especialista de cultura hoje no planeta, fala sobre hackeamento de cultura. Quando você tem uma companhia, hoje a gente não vive mais uma cultura onde a empresa dita como deve ser feito. Ela tem que olhar também esses influencers que estão no chão da fábrica, que estão navegando pela pirâmide hierárquica. Essas pessoas, a liderança deveria se aproximar, os meios de comunicação, ou mesmo a comunicação corporativa, deveria dar palco para esses influenciadores. Então, esse ecossistema de comunicação hoje, ele precisa ser pulverizado. Por que as redes sociais são tão incríveis? Porque todo mundo tem voz, mas ainda assim, dentro das empresas, isso fica limitado à área de comunicação corporativa, ao diretor, que vai ditar o que precisa ser feito, de comunicado, como deve ser comunicado. Então, essa lógica, a gente aprende muito, né, com o que acontece na sociedade hoje. As empresas, elas precisam se tornar ambientes públicos de comunicação. Ela é uma via multidirecional, ela não é centralizada num porta-voz, ela é coletiva. Então, mapear esses influências, como você muito bem disse, Daniel, e dar voz, dar palco, é também uma forma de motivar e engajar as pessoas. E, ao mesmo tempo, estimular aos outros também para que gerem conteúdo, para que gerem e criem seu próprio espaço de manifestação, para poder também serem reconhecidos. Hoje, já está muito claro, né? O Gary Hamel, né, no livro Humanocracy, ele não fala só exclusivamente que a performance é a grande diretriz de crescimento, mas sim o quanto você contribui com aprendizado, comunicação e engajamento. Super funciona, acho que essa questão dos influenciadores, Daniel, a gente tinha em uma das empresas que eu passei esse programa, em que a gente identificava dentro das áreas quem eram essas pessoas formadoras de opinião, né, que eram respeitadas, analistas, pessoas de todos os níveis, né, que a gente não está falando só de líder, a gente está falando especialmente das pessoas que ainda não estão oficialmente no cargo de líder, mas se posicionam como líderes ali, situacionais, né, e eles eram reconhecidos, a gente tinha momentos no ano em que eles se encontravam, eles eram tinham camiseta, tinha aquele momento de, puxa, reconhecer essas pessoas. E eles alimentavam muito, tanto os seus líderes, as suas áreas, o RH, enfim, a organização, com o que está acontecendo, o que está pegando, o que as pessoas querem, né? Era um pouco a voz do povo ali. E compartilhando até o que a gente faz dentro da nossa comunidade, né? Hoje eu sou a grande líder aqui da comunidade RH Lovers, mas eu entendi que também uma comunidade, né, não pode depender de um líder. A gente precisa criar outras lideranças, outras pessoas ali para que aquilo aconteça, até porque eu acredito que eu não sei tudo, né? Então eu falo que eu não sei tudo, mas conheço quem sabe. Então eu tenho os bons contatos. E a gente criou alguns papéis aqui, por exemplo, de moderadores, de especialistas. Então são pessoas que estão ali também garantindo resposta, me trazendo assim, puxa, isso aqui foi legal que vocês fizeram, ou isso aqui, se a gente fizer isso, trazendo ideias, e assim, eu tenho aparecido cada vez menos, né, muito mais como uma pessoa, e pensando numa organização, uma pessoa que dá a direção, né, que traz a inovação, que está conectado com o que está acontecendo, mas favorecendo esse ambiente, dando palco, dando espaço. Inclusive, é a missão da RH Lovers aqui, dar palco para as pessoas, espaço para elas brilharem, para elas aparecerem, para elas dizerem o que elas estão pensando, né? Que pode ser algo que eu não concordo, mas que a gente precisa trabalhar nessa relação também, né? Nesse conflito saudável de
ter argumentos diferentes, pessoas pensando diferente para a gente chegar a soluções diferentes também, né? Pessoal, já que a gente não tem nenhuma pergunta aqui, eu vou dar um estímulo aqui, que eu tive uma ideia. A gente vai estar nos dias 8, 9 e 10 no CONAR, né, que acho que é a maior feira de RH da América Latina. É isso, Alberto? Acho que é, né? E... Eita! Eu ia Maior falar feira de RH. Eu ia falar, quem fizer a primeira pergunta, vai ser a primeira e a segunda pergunta, a gente consegue disponibilizar um ingresso de visitante para o CONAR, tá? Se Michel quiser, já ganhou. Se tiver mais uma, ganha também um acesso de visitante para o CONAR. Michel falou, qual a visão de vocês sobre a comunicação para o grande público operacional? Como levar a comunicação para mais de 6 mil colaboradores que não têm acesso a e-mail nem rede corporativa, pois não possuem celular corporativo para acesso aos conteúdos sem implicação judicial. Usar o celular pessoal gera risco, pessoal? Não sei se dá para falar, se ninguém é advogado, mas contem o que vocês acham aí. Olha, tem algumas coisas que não tem mágica, viu, Michel? Você tem 6 mil pessoas de público operacional, você não pode mandar e-mail, você não pode usar o podcast, pode usar comunicação corporativa, celular corporativo, que eles não têm. O esquema é boca a boca, né? É o melhor meio de comunicação mesmo. Eu acho que eu elegeria pelo menos alguns influenciadores, algumas pessoas que são porta-vozes e conseguiria me certificar que são pessoas que dominam a comunicação para poder disseminar essas. A gente volta da forma como os estados gregos faziam a comunicação, né? Tinha alguém que corria de uma cidade para outra, passava a mensagem. Agora, boa lição de casa para o Michel, de criar, de repente, talvez uma TV corporativa, um podcast, um rádio, né? Para todo mundo saber. Né? Napoleão, por exemplo, fazia circular a estratégia de guerra com um pergaminho onde ele explicava quais eram os flancos que eles iam atacar e pedia para todo mundo assinar, para todo mundo ter certeza. Então não tem, vamos voltar para a tecnologia analógica aí, né? Sim. E adicionaria o que o Alberto falou, usar as redes sociais aí também, né? Porque aí não é uma obrigatoriedade da pessoa, mas as pessoas geralmente estão nas redes sociais, né? Então, em algum momento, talvez ela passe ali pelo Instagram da empresa, né? Pelo LinkedIn, pelo Twitter, para saber o que está acontecendo, né? Usar muita liderança. O Daniel falou dos riscos, né? Riscos existem sempre, né? Acho que o ponto é como a gente também pode estar alinhado como organização com a nossa área jurídica para entender o que a gente vai assumir mesmo, né, pelo bem maior, para poder trazer um resultado melhor para a organização e o que não vai, né? Então, acho que eu sempre trabalhei muito lado a lado com a área jurídica para entender, olha, isso aqui a gente vai fazer, tem um risco, mas isso gera um impacto muito mais positivo para a maioria, né? Então, como é que a gente lida com isso? A nossa visão, já vou dizer quem mais ganhou aqui. A gente tem mais de 450, quase 500 clientes na América Latina usando a nossa rede, nosso aplicativo, muitos dos seus celulares pessoais, nem todos, alguns, mas grandes empresas, grandes multinacionais, grandes empresas brasileiras, e elas não enxergam hoje como isso um risco trabalhista. E eu não conheço nenhum caso no qual isso caracterizou um uso indevido ou que tenha implicado algum agravo numa ação trabalhista, né? E aí, ok, vou soltar a pesquisa de satisfação e vou falar que a Juliana Oswald foi a que fez a pergunta na sequência, que perguntou quais estratégias vocês acham que são as mais eficientes para engajar colaboradores em redes sociais corporativas. Enquanto vocês vão responder, eu vou soltar a pesquisa, a estratégia mais eficiente para engajar na rede social, porque realmente nós temos casos que o pessoal usa 97%, loga todo dia, e outros que não conseguem decolar às vezes, né? A gente tem as nossas técnicas, mas Dani, comenta vocês aí um pouquinho. Eu diria que algumas das coisas que a gente falou, né? A gente ter um conteúdo mais rápido, mais objetivo, né? Conteúdos talvez de trazer um pouco de entretenimento, né? Eu acho que isso torna mais leve a comunicação. Eu abomino aquela comunicação totalmente corporativa, quadrada, engessada, formal, né? Como a gente faz ter uma comunicação mais leve, alinhada à cultura.
Quando eu trabalhava no Grupo Boticário, por exemplo, a gente tinha vários jargões que eram nossos, que não funcionavam em lugar nenhum, mas que faziam parte da nossa cultura, tornava mais divertido aquilo. E acho que trazer as pessoas para o palco de novo, né? Que é um pouco do que a gente trouxe. Então, vejo que normalmente as comunicações até que me engajava como colaboradora era, puxa, tem um colega meu trazendo um conteúdo, tem um colega trazendo algum tema, apareceu um colaborador, esse figura, né? Porque a gente tem uma mania de colocar só a liderança para falar, só a liderança para ser o porta-voz, né? Então traz os colaboradores, dá voz para eles, conta as histórias dessas pessoas para a gente se conectar. Eu percebo que isso funciona bastante. Eu acho que é isso, e acho que para engajar também, a gente não pode dispensar o meio que a gente vive hoje, que é um mundo de vídeo, um mundo de Reels, um mundo de áudio. Então, assim, tira foto, né? Quer engajar? Põe foto das pessoas. As pessoas adoram se ver. É a natureza humana se reconhecer no meio público, né? Então, eu acho que o engajamento das redes sociais corporativas elas passam usando as mesmas regras do engajamento das redes sociais públicas, que é produzindo conteúdo rápido, direto, com vídeo, começando com uma pergunta, montando enquetes e mostrando que a rede social existe justamente para aproximar as pessoas, né? Eu acho que essa saída não tem fórmula mágica, sabe? É copiar o que a gente já sabe que funciona. E na nossa experiência, a gente tem várias ações, mas tem que incentivar, né? No começo tem que incentivar e depende da organização. A gente tem um caso que é até caso de sucesso, tem um paper da TechFit no qual a liderança era muito influente, trabalha muito, e o pessoal quer ouvir o presidente e dono que gosta de contar as coisas lá, e a sua diretoria, e dar liberdade para os colaboradores. Então, instigou o desejo, ali funcionou. Em outras organizações, às vezes não começa pelo desejo, a gente costuma fazer campanhas de incentivo também, né? Porque você precisa gerar massa crítica, porque a massa, quando as pessoas passam a usar, que começa a gerar valor, porque aí eu tenho o que eu acho super importante numa organização como a Go Íntegro, onde eu estou em vários países, modelo híbrido, em alguns países 100% remoto, outros países híbrido, e eu preciso que as pessoas entendam que elas fazem parte de algo maior do que a atividade delas, né? Quando a gente olha só nessa atividade, parece, poxa, eu estou aqui, eu estou fazendo contas a pagar ali e contas a receber, faturamento. Cara, mas você está numa organização que está impactando a vida de colaboradores. Eu preciso trazer um caso legal que gerou para um cliente, para eles saberem que virou uma live com 550 pessoas, e como é o nosso bolão da Copa Feminina que está rolando, que a gente provê para os nossos clientes, como isso tem impacto ligado com a estratégia de empoderamento feminino que essa organização está fazendo. Então, é muito maior o que a gente está fazendo no final por trás, e é legal quando você consegue entender isso, né? Isso é gerar o propósito que a gente estava falando. E às vezes você precisa dar um incentivo, fazer uma campanha, gamificar. Porque gamificar ficou muito importante para a gente, ganhar recompensas, né? Ganhar recompensa de virar o reel para baixo, ganhar like, virou importante. Acho que O gamificar só tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes o gamificar gera um negócio, uma questão de competitividade tão grande que a pessoa fala, puxa, agora eu não vou, tá tão longe que eu nem vou fazer, né? Então, eu acho que tem que usar sim, né? O gamificar, então, puxa, quem entrar lá, comentar, às vezes vai ganhar alguma coisa, ou vai ganhar pontinhos que vocês podem trocar, como a pessoa às vezes pode competir, não com outras pessoas, mas competir com ela mesma, né? E ganhando pontos para fazer alguma coisa, e que não seja, às vezes, nem um presente, né? Um destaque. Puxa, a gente tem feito aqui na RH Lovers, o RH Lovers do mês, e as pessoas estão pirando, porque puxa, é a pessoa que engaja mais, é a pessoa que está mais ativa, que participa, ela recebe uma exposição. Então, também, eu sempre fui muito de construir isso com as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica, ai, vamos montar aqui qual vai ser o prêmio, como a gente vai gamificar. Vamos ouvir as pessoas, como elas querem, como é que seria legal gamificar esse processo, o que elas gostariam de ganhar, né? Então, acho que construir isso também com os próprios colaboradores é fundamental para a gente ter um processo assertivo. Alberto, eu queria ouvir os seus final thoughts, pensamentos finais,
Mas tem 2 perguntas legais aqui. Se vocês puderem responder, eu estendo. Se não puder, a gente vai para os final thoughts. Que foi da Isabela, em tempos de layoff, como definir influencers internos e como mitigar a insegurança das pessoas. Super importante. Conversei com a minha esposa sobre isso recentemente também. E a Suzana perguntou como convencer líderes mais tradicionais sobre as vantagens do trabalho híbrido para fugir do comando e controle. Eu acho 2 reflexões importantes aí. Assim, aqui na Escola do Caos a gente faz muito trabalho de liderança, né? A gente trabalha com mais de 150 empresas com relação a isso. Eu acho que se um líder, na atual conjuntura, ainda não se convenceu da importância e da relevância do trabalho do trabalho híbrido, esse chefe, esse líder já não tem mais espaço para ficar em nenhuma empresa do planeta. Se ainda assim o líder tem uma dificuldade enorme em entender que o mundo muda, ele também tem uma dificuldade enorme em entender que as pessoas mudam, que a vida evolui. Então, a minha recomendação é demita seu líder, muda de empresa. Se a tua empresa ainda é quadrada, começa a haver um processo seletivo e mudar para outra companhia, porque a gente está vendo um monte de coisas acontecendo, a tecnologia chegando de maneira violentíssima, com chat GPT, está tudo mudando. Então, eu acho que o meu grande questionamento é sobre a própria pergunta, né? Como convencer um líder dos benefícios? Nós não temos que convencer líder nenhum. Ele que se convença sozinho. E se ele não se convenceu, não tem como. E minha mensagem final, Daniel, antes de mais nada, é um agradecimento pela Go Íntegro estar promovendo esse debate tão rico, né? Fiquei muito honrado da gente estar aqui juntos. Quero agradecer mais uma vez o trabalho que vocês vêm disseminando aí, né? Com o HR Influencers, levando voz, né? A esses influenciadores que muitas vezes acabam tendo, né, ciclos limitados, né, de conversas, e vocês dando publicidade a isso. Parabéns também a Dani. Deixei no chat aqui para vocês o link do podcast Caos Corporativo. Toda semana tem discussões muito legais, e da revista Caótica, que está aqui. A próxima edição fala sobre uma pesquisa de quais são as competências dos brasileiros e das brasileiras, que a gente tem e o que a gente não tem desenvolvido. E parabéns a você por ter conduzido aí brilhantemente esse painel, e a Dani também, que eu sou fã. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado a você, Alberto. Obrigado a você. É uma honra. Vocês que são inspiradores aí e nos engrandecem. A revista do Alberto é muito legal. Cheia de informação e nos inspira muito. Quem conhece, vale a pena. Dani, e você consegue talvez dar uma palavrinha do que talvez a Isa respondeu e fazer seus final thoughts aí também? Eu acho que a questão de mitigar a insegurança das pessoas, né? Meus alunos sempre vêm, puxa, a gente vai ter desligamentos em massa, puxa, ou está acontecendo no mercado, como é que a gente lida com isso? E acho que aqui a chave é a comunicação rápida, né? Eu percebo que às vezes tem um movimento, está rolando burburinho, às vezes a empresa demora muito para se posicionar, né? A liderança não conta, o filtro é demais, então, de novo, acho que tem que ser muito ágil, muito aberto, né? Porque insegurança é medo, né? É falta de informação e são as pessoas fantasiando o que pode acontecer. Então, como a gente pode ter uma comunicação clara, com os filtros necessários, às vezes não dá para abrir tudo, mas assim, rápido, bota essa liderança para rapidamente conversar com essas pessoas, expor. Eu lembro que eu já fiz, durante a minha trajetória, um processo de desligamento grande de um grupo, e a gente montou todo um processo de comunicação para que, enquanto estava acontecendo, eu já estava falando com os colaboradores, tudo muito rápido, para não gerar mais insegurança, mais burburinho, as pessoas saindo aí, se desesperando, né? Então, acho que essa comunicação rápida é importante. E a questão do comando e controle é o que o Alberto falou, né? Acho que as empresas já deveriam estar nessa cultura. Então, acho que tem muito exemplo de cima, né? Como é que esse número 1, esse presidente também dita, a gente aceita líderes assim, né? Porque se a gente aceita, a gente também está passando uma mensagem para a organização de que aquilo está ok, né? Então, como que a gente também vem com o exemplo de cima? Acho que é muito importante esse exemplo de cima, né? Para sair desse lugar de comando e controle e ir para um lado mais de foco no resultado, criatividade, deixa as pessoas trabalharem e dar feedback para esses líderes. Tem gente que vai ter mais dificuldade mesmo, cresceu nesse ambiente, né? Empresa talvez familiar, empresa menor. Então,
ajudar esse líder e fazer com que crie um ambiente também de abertura para os colaboradores darem feedback de como eles estão se sentindo. Existem processos para isso, né? Eu ensino meus alunos aqui a fazerem um processo com a liderança de assimilação daquele líder, para aquele líder receber um feedback em grupo e assim, tem que estar alinhado muito com a cultura da organização, né? Acho que esse ponto é importante. E agradeço o espaço aqui para estar com vocês, dá para a gente ficar falando o dia inteiro sobre isso, né? Tem muito papo, mas super importante, comunicação é a chave dentro das organizações, né? Então, independente, não existe, acho que a receita de bolo, existe o que funciona para a sua organização, para os seus colaboradores, para a sua liderança, e nada melhor do que perguntar para eles, né? Entender com eles, entender o perfil dessas pessoas, entender a sua cultura, para poder construir aí um processo que seja o mais adequado possível. Então, obrigada pelo espaço, muito bom estar aqui com o Alberto, com você, Daniel. Muito obrigado, Dani, Alberto, vocês são demais. Estamos juntos. Dani vamos todo mundo torcer para uma excelente vinda do filhinho que está chegando. Um momento muito especial para a família e para ele também. Michel e Juliana vou mandar por e-mail para vocês. Tem o e-mail do registro, o convitinho de visitante que vocês têm que se inscrever. É sexta-feira. Vai ser um prazer. Quem visitar a gente, estamos com um standzinho no Conar. O Alberto vai estar lá também, com certeza, né, Alberto? Tem Escola do Caos, tem um espaço lá. Vai ter um espaço, Alberto? A gente vai fazer diferente, a gente vai estar circulando por lá, porque eu fui convidado para assumir uma BRH, Avenida Paulista, e vamos estar lá com os meus amigos, meus sócios, mas de um outro jeito dessa vez. Mas a gente vai se encontrar lá, certamente. Ótimo. E obrigado a todos que participaram. Pessoal, muito obrigado pelos comentários, perguntas e muito agradecido, Alberto e Dani. Vocês são 10 demais. Ótima semana para todos nós. Beijo. Valeu.